Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Após interesse do Corinthians, Vegetti tem futuro definido no Vasco para 2025, em busca de fortalecimento e elevar o nível da equipe. O Vasco vem apresentando um desempenho oscilante no decorrer da temporada, e por conta disso, a diretoria acabou optando pela mudança na comissão técnica, que resultou na saída do técnico Rafael Paiva. Com isso, alguns nomes começaram a ser especulados nos bastidores para assumir o Cruz Maltino no próximo ano. O nome de Pedro Caixinha vem sendo um dos preteridos pelo presidente Pedrinho. Entretanto, uma preocupação que vem ocorrendo nos bastidores é sobre permanência de Pablo Vegetti na equipe carioca. Isso porque o Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador após o pedido do técnico Ramon Dias. O jornalista Jorge Nicola informou que a diretoria da equipe do Parque São Jorge precisa convencer o jogador e, para isso, tinha como objetivo oferecer um salário melhor para o jogador. A informação de dentro do Corinthians é que o Ramon Dias adora o Vegetti e seria um enorme acréscimo para o próximo ano. Também dentro do Corinthians existe a expectativa de repetir o que aconteceu com Cano, atacante argentino que trocou o Vasco pelo Fluminense, em busca de um salário melhor, informou. Entretanto, o Vasco não vai abrir mão do jogador. Conforme informações do portal Meu Timão, a assessoria do Vasco desmentiu a informação, reforçando que não existe qualquer sondagem ou oferta para a saída do jogador, mas, nesse momento, descarta a saída. Até o momento esse assunto não bateu aqui não, o Vasco está querendo muito que ele fique ano que vem, revelou. Desta forma, a equipe segue buscando negociar com o jogador para garantir ele no elenco. Vasco deseja comprar Lucas Barbosa do Santos, e valor da transferência pode chegar em 25 milhões de reais. Vasco a apenas 5 pontos do Z4. A situação do Vasco, apesar de não ser crítica, pode vir a se tornar complicada. O Gigante da Colina corre poucos riscos de cair para a segunda divisão, porém, ele ainda existe. Isso porque o Criciúma, primeiro time do Z4, está com 38 pontos, enquanto o Vasco soma 43. Muitas inconsistências foram apresentadas durante a temporada do Gigante da Colina, e Pedrinho deseja arrumar isso. O Bolavik Brasil apurou que o Vasco tem interesse na contratação do jogador Lucas Barbosa, que pertence ao Santos, mas está emprestado ao Juventude. Entretanto, a negociação pode melar, após a divulgação dos valores. Pedida alta. Segundo divulgado pelo GE, o Peixe busca receber um montante de 25 milhões de reais pelo jogador, o que pode acabar dificultando uma transferência ao Vasco, que acha uma alta pedida. Além disso, segundo a fonte, o maior interesse do alvinegro praiano é de vender Lucas para o exterior, para não estar reforçando equipes locais. O jogador fez boa temporada pelo Juventude. Lucas joga no meio-campo e viria para reforçar o setor, que está um pouco defasado neste momento. Sua altura, de 1,93 metros, também ajuda no ataque e em jogada aéreas. Próximos compromissos do Vasco. O Vasco tem 3 jogos que não devem ser dificuldade para o clube. O próximo confronto será contra o Atlético Goianiense, lanterna e já rebaixado para a segunda divisão, contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá. Nestes últimos confrontos, o Gigante da Colina precisa voltar a vencer urgentemente, visto que a situação pode se complicar caso ele venha a perder pontos importantes. Escalação do Vasco. Felipe aposta em Coutinho e Ryan titulares contra o Atlético Goianiense. Vitória contra a Lanterna é obrigação em São Januário. O Vasco ainda não definiu seu novo técnico, por isso a tendência até o fim do Brasileirão betano é que o interino Felipe Maestro comande o time à beira do campo. O primeiro teste do ídolo Cruz Maltino na nova função ocorre neste sábado 30, em duelo contra o Atlético Goianiense em São Januário. O adversário já está rebaixado e a torcida vascaína esgotou todos os ingressos para o duelo, que fecha a rodada de sábado, a partir das 21h30, horário de Brasília. No último treino de preparação no CT Moacir Barbosa, Felipe testou algumas mudanças significativas na equipe que considera ideal para o confronto. No meio de campo, Leandrinho foi testado como volante junto de Matheus Cocão. Dessa forma, ele ultrapassa os concorrentes Matheus Carvalho na hierarquia, que vinha acontecendo sob o comando de Rafael Paiva. Hugo Moura será o primeiro volante, logo à frente da defesa que também promete mudanças. Escalação de Felipe com novidades. Se contra o Corinthians Léo e João Vitor foram titulares, tudo indica que Felipe vai entrar contra o Atlético Goianiense com João Vitor e Luiz Gustavo. Nas laterais, Paulo Henrique e Lucas Piton são mantidos na direita e esquerda, respectivamente.
O meia Felipe Coutinho ganhou a disputa com Dimitri Payet e deve ser titular, logo à frente da trinca de volantes. Finalmente no ataque, o centroavante Pablo Vegetti deve ter o jovem Ryan como companheiro no poderio ofensivo. A escalação vascaína completa contra o Atlético Goianiense é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Leandrinho e Felipe Coutinho, Ryan e Vegetti. Situação do Vasco no Brasileirão Betano. Após 35 rodadas, o Vasco está em 11º lugar na tabela do Brasileirão Betano, com 43 pontos, e briga por vaga em alguma competição sul-americana no ano que vem. Esse será o penúltimo jogo da equipe em São Januário na temporada. Em seguida, o Vasco de Felipe enfrenta o Atlético Mineiro em casa e encerra sua participação no Brasileirão contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. A distância para a zona de classificação da Libertadores hoje é de 5 pontos. Com seca de gols, Vasco enfrenta Freguês para tentar melhorar números na reta final. Vasco busca recuperação contra o Atlético Goianiense. Vasco enfrenta Atlético Goianiense. Após uma série de derrotas e um ataque ineficiente, o Vasco terá a chance de retomar o caminho das vitórias neste sábado, enfrentando o já rebaixado Atlético Goianiense. O confronto, que acontece em São Januário às 21h30, marca uma nova oportunidade para o time carioca reagir e tentar melhorar suas estatísticas no Campeonato Brasileiro. O momento do Vasco não é fácil. Com apenas 2 gols marcados nos últimos 4 jogos e 4 derrotas consecutivas, o time ocupa uma das piores posições no ranking ofensivo do campeonato. Em 35 rodadas, a equipe cruzmaltina é apenas o 5º pior ataque da Série A, com 37 gols. A expectativa é de que o jogo contra o Atlético Goianiense, que possui uma das defesas mais vazadas da competição, seja a chance ideal para melhorar esses números. Os goianos marcaram apenas 34 gols e têm a pior defesa do torneio. Retrospecto do Vasco. Se o retrospecto contra o Atlético Goianiense é um bom indicativo, o momento parece favorável ao Vasco. Em 2024, as duas equipes se enfrentaram 3 vezes, com 2 vitórias para o Vasco e um empate. No primeiro duelo, em julho, o time carioca venceu por 1-0, com um gol de David, e garantiu os 3 pontos fora de casa. Na segunda partida pela Copa do Brasil, o empate por 1-1 foi decidido por um gol de Vegetti. Por fim, a última vitória aconteceu em 6 de agosto, em São Januário, quando Lucas Piton marcou o gol da vitória que colocou o Vasco nas quartas de final da competição. Apesar da campanha irregular e da dificuldade de marcar gols, a equipe pode encontrar um adversário propício para reagir. A defesa do Atlético Goianiense, além de ser uma das mais frágeis, sofreu gols em 28 das 35 partidas que disputou. Essa fragilidade pode ser uma chance para o Vasco se reencontrar ofensivamente e, quem sabe, engatar uma reação. Comparando com outras situações, o Vasco precisa voltar a ser eficaz na frente. O time carioca ainda é muito dependente dos gols de seus atacantes, e se não melhorar o rendimento ofensivo, corre o risco de perder pontos importantes na reta final do campeonato. A torcida, ainda esperançosa, vê no jogo contra o Atlético Goianiense uma oportunidade real para isso. Vasco faz proposta oficial a Luiz Castro e clube pode vencer Santos nas negociações. Luiz Castro será o novo treinador do Vasco? Final de temporada, mas para o Vasco da Gama o trabalho não para nos bastidores. Após tomar a decisão de demitir Rafael Paiva devido ao desempenho apresentado nas partidas mais recentes, Pedrinho assumiu a bronca de procurar um novo treinador para o clube carioca. Nos últimos dias, com informação também divulgada no Bolavip Brasil, alguns nomes surgiram no radar do Gigante da Colina. Entretanto, o treinador que mais chamou atenção foi Luiz Castro, que está livre no mercado após passagem pelo Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Parece que o clube carioca investiu e trabalhou nos dias mais recentes. Segundo divulgado pelo Lucas Pedrosa, o Vasco enviou uma proposta oficial ao Luiz Castro, que atualmente está de férias. Até o momento não há uma resposta oficial do staff do treinador português. Gigante da Colina avança em negociação com Luiz Castro. Com a proposta do Vasco da Gama apresentada, a diretoria de Pedrinho espera a resposta oficial que, de acordo com Lucas Pedrosa, deve ocorrer logo após o final do Brasileirão Betano Série A de 2024. Até lá, nas 2 últimas rodadas, a equipe carioca terá Felipe Maestro na beirada do campo. O treinador português também é o sonho do Santos, time paulista que retorna à primeira divisão do futebol brasileiro em 2025.
Entretanto, a equipe espera uma resposta há alguns dias e definiu terça-feira 3, como data final para resolver a longa negociação com o técnico. No Brasil, Luiz Castro trabalhou no rival Botafogo. Entre 2022 e 2023, disputou 81 jogos, com 41 vitórias, 15 empates e 25 derrotas sofridas. Quando saiu do comando técnico, o time carioca sentiu a ausência e perdeu o Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. O próximo jogo do Vasco. Após o empate com o Atlético Goianiense, o próximo jogo do Vasco da Gama acontece contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, 4 às 19 horas. Horário de Brasília, no Estádio São Januário, em confronto válido pela 37ª rodada da competição nacional. O Gigante da Colina não vence há 5 rodadas, resultados que deixam o clube na 12ª posição, com 44 pontos somados. Atualmente, segue dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025, mas sairá caso seja derrotado para o Galo. E você, torcedor? O que você acha da situação de Luiz Castro no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.